Um dos argumentos principais era parcial. O Moro não era imparcial, era parcial, não prestava como juiz, vamos anular tudo. E ele, como senador, se ele sabe ler o regimento interno, ele tem o poder de provocar a mesa diretora e obrigar a ser instalada pelo menos uma comissão de análise de crime de responsabilidade por ministro do STF. Depende do que ele disser. Usado não, usado. O Sérgio Moro usado. Usado para legitimar, mas consciente disso. Se o Sérgio Moro tivesse honradez, porque assim, ele tocou a Lava Jato. Aí chegou no STF e derrubaram tudo. Um dos argumentos principais o Moro era imparcial. Parcial. Era parcial. O Moro não era imparcial, era parcial, não prestava como juiz, vamos anular tudo. E ele, como senador, se ele sabe ler o regimento interno, ele tem o poder de provocar a mesa diretora e obrigar a ser instalada pelo menos uma comissão de análise de crime de responsabilidade por ministro do STF. Porque ele fala assim, o meu caso chegou no STF, disseram que eu fui uma bosta como juiz, porque dizer que um juiz é parcial é dizer que o juiz é uma bosta porque ele não cumpre com o principal princípio processual, que é da imparcialidade. Agora eu sou senador e digo eu que Vossa Excelência não é imparcial. Mas ele não faz, ele entra no jogo. Pra quê? Pra salvar o próprio brioco. Mas aí é que tá, Ele não vai salvar. Como a Ana falou, ele legitima. Eu só retiraria na hora que você falou aí, porque eu não poderia fazer, porque chegaram à conclusão que eu sou uma bosta como juiz, eu só retiraria isso, porque nós acabamos sendo levados a dizer que o STF está certo. Então, para evitar disso, eu retiraria a questão dele ser uma bosta como juiz, que talvez o STF esteja certo. O que me assusta, não é uma história, é uma coisa que um amigo meu sempre me falava, quando dizia, olha, não digo de você participar de uma negociação política, eu era muito novo, tá? E ele já era um cara mais experiente, ele dizia, se você tiver que escolher para sentar para negociar com um cara desonesto, você sabe que ele é desonesto, ou com um cara estúpido, você vê que ele é estúpido, sente para conversar com o desonesto, porque você sabe que ele é desonesto e você já fica precavido com as safadezas dele. Qual é a diferença de um para o outro? É que o desonesto, ele vai querer botar a mão no teu bolso. O estúpido não vai querer botar a mão no teu bolso, mas ele pode colocar em contato com 100 desonestos. Esse é o problema da estupidez. Eu prefiro acreditar que Sua Excelência, o senador Sérgio Moro, ele não nos coloque, que ele não vai nos colocar em contato com 100 pessoas desonestas. Porque não há coisa mais bizarra do que ele, que é um juiz, foi, melhor dizendo, para receber o título, que foi um juiz, que ele ache natural que esteja sendo entabulado um acordo da Câmara com o Senado e o STF. Isso não é papel do STF, exceto se tudo aquilo que os ministros do STF tenham falado seja verdade. Inclusive que ele é uma porcaria como juiz, porque ele era parcial. No mínimo, e aí fica, eu dou o benefício da dúvida como o Arthur falou, mas não o benefício da dúvida pela forma como o Arthur apresentou, exatamente. Ou ele é desonesto, ou ele é estúpido. Você lembra como ele saiu do governo do Bolsonaro? Sim. Você lembra como ele saiu? Aquela cena patética, ridícula. Eu saio do governo e vou notícias bombásticas. Aí foi lá dar a coletiva dele bombástica pro Globo, plim, plim. Né? Aí ele falou, eu não gosto do chinelo do Bolsonaro, uma coisa assim, irrelevante. Exatamente. Ele ia derrubar o Bolsonaro com as razões bombásticas que ele tinha. Nossa, o Moro vai derrubar o Brasil agora. Parecia o Marcelo Caleiro lá, o dia que foi no Fantástico, para dar as bombásticas contra o Temer. Nesse momento, a minha dúvida em relação ao déficit cognitivo que ele poderia ter ficou cada vez mais claro para mim. Ora, que ele pelo menos fosse cínico o suficiente para aguentar 1 ano e meio, que é quando sairia sairia um ministro do STF, e ele poderia ser indicado, ele poderia ter pelo menos esperado e ter enganado todo mundo, porque nós chegaremos à conclusão, tudo bem, ele pode estar sendo
parcial, pode estar sendo mal intencionado, mas estúpido ele não é. Agora, quando ele briga da maneira como ele brigou, fazendo uma acusação sobre a qual ele não poderia provar, e vai na Rede Globo para se manifestar, ele mostrou que ele não tinha liderança, ele não tinha capacidade, que ele foi um péssimo juiz, tal qual o STF falou, que ele não era líder, que ele não era leal e que ele não era ministro. Ele mostrou que ele não era nada. Até hoje eu me pergunto como é que um nada, que foi isso que ele mostrou, conseguiu ser eleito senador. Muito provavelmente porque, como o Bruno falou, o sistema precisa desses nadas. Foi o clamor popular. Você veja, o sistema viva. Na ação para cassação do mandato dele de senador, ele ultrapassou todos os limites estabelecidos numérico para fazer uma campanha de senador. Ele ultrapassou o teto. É patente. Tem até uma margem de 10% que o TSE na época do Fachin colocou, né? 10% a título de pré-campanha. Ele ultrapassou tudo. É só fazer conta. Aí tem umas outras denúncias nesse processo também que do nada parou no TSE. O Dallagnol, sem motivo, foi cassado. O Sérgio Moro, não. O Dallagnol foi cassado sem lei que dissesse que ele deveria ser cassado. Inventaram o motivo pro Dallagnol. E o Moro, que tá lá, é matemático, pode gastar até X. Ele gastou X mais 100. E tem mais nessa ação do Moro. Por exemplo, ele recebia a título de... Ele dava nota fiscal de palestra. Manda-se, não sei quantos mil aí, 50 mil, 60 mil, eu dou nota fiscal de palestra. Ele deu as palestras? Nenhuma! Ele ganhou dinheiro do sistema, do fundo partidário, e do fundo partidário, a título de palestra, que ele nunca deu. Então ele dava nota fiscal de palestra e tirava dinheiro dinheiro nosso, do povo brasileiro, do fundo partidário, porque a do fundo eleitoral já ia para a campanha dele. E isso parou, ninguém toca nesse assunto. Mas pode voltar a qualquer momento, é o que eu estou falando. Essas pessoas estão a qualquer momento, quando for útil para quem está mandando no país, assim como aconteceu com o Fernando Collor de Mello, quando for útil para eles pegarem o Moro, eles não vão trocar de roupa, vão fazer, entendeu? E assim vai ser com vários. Por isso que a gente fala, o Senado está sendo omisso, está sendo cúmplice, poderia já ter tomado atitude em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, não fizeram, e eles próprios podem vir a ser vítimas no futuro próximo desse sistema abusivo. Como o Bruno falou, só para complementar, isso vai acontecer, como o Bruno falou, vai chegar uma hora que o sistema vai simplesmente defenestrar esse pessoal para que o próprio sistema sobreviva. Sim. Eles vão um por um. Ô, Pavinato, só uma coisinha. Eu tenho várias ressalvas ao Moro, sem dúvida nenhuma, e que ele morre de medo de ser cassado pelo Supremo, também não tenho dúvida nenhuma. Mas só por uma questão de esclarecimento. O imbróglio envolvendo os gastos do Moro é porque, primeiro, ele era pré-candidato a presidente da República. Gastou X. Depois ele virou candidato a senador. O debate jurídico era: você deve somar os dois gastos, ou uma campanha, a outra campanha. Quem fala que o correto é juntar os dois, diz o seguinte: olha, ele se beneficiou de ficar famoso como candidato a presidente, ganhou voto para senador. E tem gente que fala assim: não, são duas campanhas separadas. E essa é que é a discussão. Não, mas tem jurisprudência pacificada em súmula, na época do Edson Fachin no TSE. Sim. Você junta. Então, mas aí você tem que considerar, essa, né? Você dá uma margem de 10%, a campanha foi para Senado, então a pré-campanha pode ter custado no máximo 10% do máximo da campanha. Então, mas na se ele fez isso, né? Agora, se ele fez uma pré-campanha para presidente, o valor ele tinha que ter saído candidato a presidente. Então. Óbvio, porque senão é muito fácil. Claro. Senão você burla, você faz simulação. Sim. Mas o fato é que ele ganhou, por enquanto, na justiça, a tese de que campanha para presidente é uma coisa, campanha para Senado é outra. Não tem... Ninguém fala das... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.